Bem, depois de tanto tempo sem postar vídeo, eu tô de volta. Há uns meses atrás eu tava tomando banho quando de repente tive uma ideia de fazer um vídeo novo. Na verdade, uma ideia não, mas sim duas. Uma era sobre eu contar sobre a minha experiência jogando Mega Man X7, enquanto a outra era eu contando uma experiência que eu tinha quando eu era menor. Isso tempos depois de eu começar a ter os meus primeiros contatos com jogos que eu jogava e ainda jogo até os dias de hoje, desde Super Mario até uns Ace Attorneys da vida por aí. Pensando nisso, eu entrei em contato com os meus amigos fãs de qualquer franquia de Mega Man e das duas ideias de vídeo que eu tive, eles optaram por eu fazer um vídeo que vocês estão vendo nesse momento. Um vídeo onde eu irei contar uma experiência de medos que eu tinha jogando diversos jogos que eu conhecia. E já adianto que serão apenas poucos jogos em que eu vou citar aqui. Jogos esses que futuramente, ou melhor, agora, eu jogo sem problemas e preocupações. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Antes de eu começar essa lista, eu vou ter logo que dizer um pouco dos meus medos que eu tinha quando eu era menor. Medos como escuro, palhaços com mentalidades alternativas, criaturas bizonhas de creepypastas e outros tipos de variações eu tinha naquele tempo. E para começar essa lista, eu vou começar com um dos jogos mais aclamados da tão conhecida Big N, um joguinho bonito, colorido e divertido para muitas pessoas. Tá bom, quem já jogou provavelmente deve estar se perguntando: como é que um jogo tão divertido, colorido, bonitinho, charmoso te deixou com medinho? Bem, depois que eu ganhei o PlayStation 2 não demorou muito para conhecer o meu primeiro emulador, ou melhor, os meus primeiros emuladores. Tudo graças a um CD forjado pelos deuses, o tão conhecido Super Coleção 7784 Jogos. Ai, que saudades desse CD. Voltando ao assunto, uma das franquias que eu mais jogava nesse tempo era Super Mario. Jogando desde o World até o All Stars, chegou um certo dia que eu decidi então jogar o RPG conhecido dessa franquia renomada. Só que não dava muito para aproveitar, porque o jogo travava por completo logo no castelo do Bowser. Ainda no início do jogo. Com esse problema eu decidi então abrir o jogo em horas específicas, e mesmo assim não ia como eu esperava. Mas mesmo com esse problema, o meu incômodo era outro. Esse incômodo que eu menciono é a cutscene do Bowser raptando a Princesa Peach. Eu tinha medo dessa cutscene por duas coisas que eu tinha mencionado minutos atrás: escuro e palhaços. Palhaços? Onde tem palhaço nesse jogo? Eu disse palhaços porque, na minha visão, o rosto da navezinha do Bowser me lembra muito pinturas faciais de um palhaço. Diferente disso, o escuro era o que mais me deixava com medo, e para constar, essa cutscene se repetia duas vezes. E eu imaginava da situação que era eu passar por algo parecido, tipo, faltava luz na minha casa e eu sentir alguém me pegando à força, no escuro ainda por cima. Essa cutscene eu via poucas vezes porque eu desisti de tentar resolver o problema desse jogo não prosseguir naquele tempo. Hoje eu devo reconhecer que isso podia ser algum tipo de erro na gravação do CD ou uma configuração que estava ativada dentro do emulador e eu não sabia como desativar ou ativar de volta. No dia de hoje eu até pensei em jogar Super Mario RPG, só que ultimamente eu tô jogando, conhecendo vários jogos que eu queria jogar. Só que eu não podia pelo fato de eu não ter os videogames em específicos, tipo Mario Sunshine e Mega Man 9. Hoje eu só consigo por causa do meu celular. Dá umas caidinhas aí, mas eu consigo jogar sem me preocupar. Enfim. Resumindo minha experiência com Mario RPG, mais fácil jogar de luz acesa do que apagada quando eu era menor. Outra das muitas franquias renomadas do mundo dos RPGs, Final Fantasy. Lançada em 1987 pela Enix, que mais tarde se renomeou para Square Enix, inclusive também foi ela quem deu uma força para a Big N lançar o Super Mario RPG, se tornou uma das franquias mais aclamadas ainda mais depois do lançamento do sétimo jogo. Pouco tempo depois do meu primeiro PlayStation 2 e IDF, eu ganhei meu primeiro celular. Pesquisando mais a fundo encontrei um emulador com cerca de 100 jogos de Super Nintendo, e foi a partir daí então que eu conheci Final Fantasy VI. A minha experiência de medo com esse jogo também foi logo no início, até porque eu até tenho que admitir, essa introdução até que me dá um pouco de tensão nos dias de hoje.
Vendo essa intro na época, assim como o Mario RPG, eu tentava jogar esse jogo de perto de alguém, abrir o jogo em horas específicas de tarde, ou até abaixava o volume do jogo quando eu ficava sozinho em casa às vezes. Ou basicamente a mesma frescura de sempre. Depois do jogo começar, vinha outra cutscene, que dessa vez com uma música tranquila e muito mais decente. Depois de ouvir essa magnífica pérola sonora, adentramos a primeira vila do jogo. Então, conforme você vai andando, diversas vezes você para em batalhas. Não importa quantos passos você dá, uma hora ou outra você tem que batalhar. Enche um pouco a paciência, mas mesmo assim, continua sendo um jogo muito bonito. Um dos primeiros sprites que me deixaram com um pouco de medo foram esses lobos aí que vocês estão vendo. Esses sprites me davam um pouco de medo, mas mesmo assim isso me incomodava um pouquinho. Ainda mais que naquele tempo eu tinha assistido filmes relacionados a lobisomem e algumas creepypastas que eu via, como Smile Dog, por exemplo. Falando em creepypastas, pouco tempo depois eu vi que a risada da vilã de Final Fantasy VI, a Kefka, tem essa risada. E sim, ainda na época eu conhecia a creepypasta do Sonic.exe, que também me dava um medo do caramba. Só que não é o assunto desse vídeo. Mesmo com esses, abre aspas, incômodos, fecha, eu mesmo só vou reconhecer que Final Fantasy VI é um entretenimento que realmente mereceu ser criado para o mundo dos videogames. Por enquanto eu considero as OSTs desse jogo o principal ponto forte, que até porque, escuta só esses exemplos. Enfim, Final Fantasy VI foi o meu primeiro jogo da franquia que eu joguei. Mesmo não conhecendo muito dele nas primeiras jogadas, ele é um jogo muito bonito. Mais especificamente quando rejoguei ele um pouco tempo atrás, mas não cheguei a finalizar ou zerar. Ainda mais que recentemente eu finalizei Final Fantasy I, porém da versão de Game Boy Advance. E foi graças a ele que eu tô tendo também meus primeiros interesses em jogar alguns jogos em RPG, como Chrono Trigger, Earthbound, Mega Man Battle Network e Star Force, e entre outros jogos desse tipo de categoria. Aliás,
Você inscrito que conhece algum jogo desse tipo, recomende nos comentários para que futuramente eu possa abordar. E é com isso que eu fecho a minha experiência de medo que eu tive jogando Final Fantasy VI por um tempo. E espero também finalizar os outros 4 jogos para enfim jogar essa obra-prima. Que de verdade mesmo, esse jogo é muito bonito e divertido, mesmo eu não tendo prosseguido muito. Enfim, sem mais enrolação, vamos então para o último jogo desse vídeo. Bem, para finalizar esse vídeo eu vou fechar com uma franquia que realmente me deixava com medo em algumas vezes até o ponto de eu passar dormindo quase um ano de luz acesa. Até que ano passado, eu decidi erguer a cabeça e enfrentar o meu medo de 9 anos de idade. E que hoje, ou melhor, desde o ano passado, essa franquia se tornou uma das minhas favoritas. Essa franquia, caso esteja na dúvida, é nada mais nada menos que Castlevania. Pois bem, o que falar dessa belíssima franquia de jogos, não é mesmo? Uma franquia que tem muitos jogos bem reconhecidos e renomados da história dos videogames, outros que são muito melhores mesmo estando embaixo dos mais conhecidos e jogados, outros aí que praticamente ninguém liga, e é claro, né? Outros que são, como eu posso dizer? Uma bosta! É patético o que tá acontecendo. Vai, se lascar, fela da gaita. Só se for chegar na baixa da égua carniça. E também, sem deixar de mencionar, é claro, algumas pérolas sonoras que alguns desses jogos nos trazem. Dizem que é imperdível, dizem que é o melhor show do Brasil. O CD eu sei que é o mais vendido, é o mais tocado, é uma autarquia sinfônica, é uma orquestra, é um jazz blues do forró. Já estão passando o som, escuta aí, filho do meu gato.
Bem, saindo desse ranking de jogos que eu definitivamente já ou não joguei e de alguns de seus pilares sonoros, vamos ouvir então os meus relatos em relação a essa franquia, que uma vez fez eu dormir de luz acesa por quase um ano e também fez eu ter medo de sair na rua em lugares escuros de noite, sendo mais específico. Tudo começou quando eu tive o meu primeiro contato com o meu primeiro emulador de Super Nintendo. Um dia, um primo meu me colocou para jogar pela primeira vez Castlevania Dracula X, o tão conhecido Round of Blood de pobre aqui no Brasil. E foi por aí que eu tive o meu primeiro contato com Castlevania. O que era para ser um contato igual dos outros jogos que eu tinha jogado naquele tempo, esse primeiro contato foi um susto que me assombrou por um bom tempo. Eu também não sei dizer ao certo como eu tinha medo de Castlevania, ainda mais que eu tinha assistido filmes de terror há meses atrás. E Van Helsing é um deles. Voltando a essa parte, o que me dava muito medo era a risada do Drácula logo no início do jogo. Bem, como eu posso explicar isso? Isso porque naquele tempo eu caí em muita pegadinha de sustos na minha casa. E esse foi um dos motivos que fez eu ter medo do início do jogo também. Jogando ainda a primeira fase, eu fui tentando dar o meu melhor pra tudo. Mas como a franquia é feita pela Konami, é claro que o que eu mais via nesse jogo era... Pouco tempo depois, eu ganhei meu primeiro celular, e não demorou muito para aprender a emular jogos no meu celular, tanto de Super Nintendo quanto de NES. Mais especificamente, emuladores piratas que tinham 100 jogos em um só emulador. Então foi a partir daí que, lembrando de ter jogado Castlevania Dracula X e Castlevania 4, conheci então os primeiros títulos dessa franquia. E um desses primeiros títulos foi o Castlevania 2 Simon's Quest, que como pouco tempo atrás foi falado no meu ranking, uma bosta! Até aí você deve falar, mas como é que o joguinho de 8 bits te deixou com medo? O videogame que eu nem entendi nem tem tanta capacidade para mostrar coisas muito pesadas. Bem, se eu ainda fosse criança, o medo que eu tinha com esse jogo foi nada mais, nada menos que... zumbis. É isso. Parece mentira, mas é verdade. Como eu já falei no início do vídeo, eu tinha muito medo do escuro. Que, pra falar um pouco da verdade, eu ainda tenho um pouco nos dias de hoje, mas eu tô conseguindo vencer isso. No Castlevania 2 tem muitas partes da gameplay que ficam de noite, e é nessa hora em que os zumbis aparecem. Como eu não sabia muito jogar esse jogo naquele tempo, eu sempre ficava na primeira cidade do jogo, indo de lá e pra cá. Agora imagina eu, em uma rua perto da minha casa, escura e deserta. Com 10 anos de idade. Oi, meu chapa. Esse foi outro jogo que me deu um pouco de medo por um tempo. Esse medo que eu tinha de jogar jogos parecidos com esse, eu fui perdendo medo com o passar do tempo. E eu fico muito grato por mim mesmo por eu ter decidido por um fim nisso. Coisa essa que aconteceu o ano passado. E graças a isso, hoje Castlevania se tornou uma das minhas franquias de jogos favoritas, assim como Mega Man X. E atualmente, um dos jogos que eu gostei muito de passar o meu tempo jogando foi com Harmony of Dissonance. Por isso ele é o meu preferido. Castlevania pra mim no início era um jogo que eu queria distância, tanto pela jogabilidade e dificuldade alta quanto para questões gráficas. E com o passar do tempo, eu fui rejogar a franquia para tentar entender melhor os enredos e logo eu mudei de opinião. Pois bem, é com isso que a minha experiência com Castlevania se encerra, uma experiência bestinha, entre aspas, digamos assim, até porque quem é que vai ter medo de um zumbizinho verde pixelado, não é mesmo? Acho que só eu pra ter experiências um tanto estranhas assim, sendo sincero. Enfim, depois de muito tempo estamos de volta. O vídeo vai ficando por aqui, espero que tenha entendido alguma coisa do que eu falei. Obrigado por ter assistido até o final. Entre no servidor do Discord que vai estar na descrição e nos comentários. Se inscreva se quiser acompanhar mais vídeos assim, compartilhe para alguém que gosta desse tipo de conteúdo. Vou ficando por aqui, um forte abraço, tenha um bom dia, uma boa tarde ou boa noite e até o próximo vídeo.